Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje vou deixar aqui mais uma palavra abençoada para todos. A palavra do Senhor fala no livro de Apocalipse, de uma visão que João teve ali quando ele estava preso ali na ilha de Pátmos. E essa palavra que fala em Apocalipse 1, verso 9, essa palavra relata uma visão que Deus deu para João. E nessa visão, a palavra fala que João descreveu um ser que falava com ele, que ele caiu como morto quando ouviu a voz dele, que é Jesus. E ele começa a descrever o que ele viu, que Jesus mandou, uma revelação de algo que estava acontecendo naquela época e de algo que ainda ia acontecer. E engraçado que Apocalipse, cada dia que passa, ele vem cumprindo o que João descreveu aqui na terra. E João começa a escrever pela forma que ele viu esse ser, um homem, cabelos brancos como a lã ou como a neve, rosto que brilha como o sol do meio-dia, os olhos que parecem com tochas de fogo, os pés como bronze polido. E ele vai descrevendo, e Deus manda ele escrever algo para as igrejas. Naquela época havia 7 igrejas na Ásia, e Deus manda para cada uma mensagem. E ele fala que ele é aquele que esteve morto, mas agora está vivo para todo sempre. Ele fala para João escrever que ele tem o poder no mundo dos mortos, que ele esteve morto, e quando ele esteve morto, a Bíblia relata que ele foi ao mundo dos mortos, ele foi no abismo, que é chamado inferno, e resgatou a chave da morte. E ele passa a controlar, ele tem o controle do mundo dos mortos. Ele decide se a pessoa morre, se a pessoa fica viva, se ele não querer, a pessoa não morre. E ele tem o controle, é isso que ele está falando. Eu mando, eu tenho a chave. E ele manda João escrever ali o que estava acontecendo naquela época e o que ainda ia acontecer. E para uma igreja, ele manda uma mensagem, que é a igreja de Éfeso, e ele fala com a igreja, que a igreja estava bem, suportou o sofrimento com paciência, não suportava os falsos mestres, e a igreja estava indo bem, mas chegou um momento que ele fala que a igreja afastou o amor que tinha por ele. E ele pede à igreja de Éfeso para poder se arrepender dos seus pecados, enquanto é tempo, e voltar-se às práticas do primeiro amor. E ele fala: eu sou aquele que tem as 7 estrelas em uma mão e os 7 candelabros na outra. E ele fala: eu sou aquele que passeia no meio da igreja. Eu sou aquele que anda no meio do candelabro de ouro.
E ele começa a pedir à igreja para se arrepender, voltar às práticas do primeiro amor, porque além da igreja estar indo bem, mas não estava amando como antigamente amava. E a pergunta que eu faço nessa palavra hoje é: será que nós estamos também amando a Deus como nós amava quando aceitamos Ele, que se entregamos de corpo, entregamos todo o coração, se rendemos aos pés dele, como no início quando nós aceitou? Ou será que o conforto deste mundo tem nos afastado do amor dele? Será que nós não estamos acomodados demais pelo nosso conforto ou pelas nossas correrias do dia a dia e deixou ele um pouco de lado e estamos vivendo tribulações sem vitória, estamos vivendo guerras sem vencer e não entendemos? Será que está sendo suficiente o que nós estamos entregando para Ele de nós mesmos? Ou será que está faltando mais entrega para cada um de nós? Ou será que nós estamos igual o povo de Efésio, que fazia as coisas da igreja, estava certo, mas afastou dele? Será que não está na hora de nós rever a nossa vida, fazer uma avaliação das nossas vitórias e das nossas perdas? Se nós estamos tendo vitória no mundo espiritual, se nós estamos vencendo as nossas vitórias aqui na terra, ou será que está faltando mais amor ao nosso Deus? Será que não é por isso que está faltando cura nas igrejas, faltando libertação? Será que não é por isso que nós estamos perdendo batalha e não estamos avançando igual deveria? E nós não estamos vendo os resultados extraordinários? Será que não é porque nós também afastou um pouco do Todo-Poderoso? Será que nós não está precisando voltar o verdadeiro amor, a dedicação, a entrega, sem deixar o barulho do celular, da televisão, o barulho externo do dia a dia, na nossa casa, na rua, tomar conta dessa parte do nosso coração, que deveria estar entregue a Deus e estar entregue aos barulhos externos? Será que não é por isso que nós estamos precisando vencer mais as batalhas, ter mais vitórias? Será que não é por isso? Será que não é isso que está faltando? É voltar ao primeiro amor e se dedicar mais a Deus, aproximar mais dele? Será que não é isso que está faltando na nossa vida? Porque aqui o povo estava indo bem, mas Jesus fala: eu sou aquele que anda no meio do candelabro. Sei o que vocês estão fazendo. Ele sabe o que nós estamos fazendo. Ele sabe qual é os nossos pensamentos. Ele sabe qual é o desejo do nosso coração. Ele sabe qual é as nossas intenções, as nossas ações, as nossas atitudes. Tudo Ele sabe. E nada escapa de seus olhos. E como Ele sabe de tudo, será que
Ele não está vendo que nós está faltando aproximar mais dele, para ele liberar as bênçãos que ele tem para cada um de nós? Será que não é por isso que as bênçãos de muitos estão retidas? Não? Então fica aí essa palavra abençoada, fica aí esse conselho de alerta para todos. Que Deus nos abençoe. Amém?